Então, vamos dar continuidade aos rituais para dormir melhor. Poderia ser para amanhecer energizado, para continuar conectado com o divino, para continuar conectado com a sua missão, com o que você realmente precisa fazer pela sua vida. Mas eu acabei colocando esse título porque todas essas coisas se ligam a uma boa noite de sono. E estar conectado com Deus nesse momento, estar conectado com o divino nesse momento, nos ajuda a ter essa boa noite de sono e a acordar pronto para a nossa jornada. E nessa segunda parte, eu falarei de outras formas de você também se conectar com Deus, para que Ele te ajude, para que você consiga se preparar melhor para a sua noite de sono. Uma coisa que você pode fazer é uma declaração que, embora a gente não saiba, embora muita gente não saiba, acontece. Quando o meu corpo dorme, minha alma acorda. Esta declaração nos ajuda a compreender que realmente o nosso corpo físico utiliza o momento do sono para repousar, mas o nosso corpo espiritual, a nossa alma, ele acorda para poder estar em conexão com o divino. Quando isso acontece, se a gente não estiver muito bem alinhado, se a gente não estiver bem preparado, se as nossas energias não estiverem blindadas, a gente corre o risco de acabar atraindo energias que não são lá tão boas e tão interessantes e acaba se dispersando. Voltando a falar exatamente a mesma coisa que eu falei anteriormente. Então a gente precisa não, a gente pode estar utilizando algumas frases que vão nos ajudar a continuar conectados com essas nossas verdades, que são verdades nossas, não são verdades dos outros, né? Uma dessas perguntas é: como posso servir mais e melhor? O servir mais e melhor está relacionado com todas as ações que a gente já faz e que muitas vezes a gente já está seguindo aquilo que nos foi, com aquilo que foi o que a gente combinou, mas a gente nem sempre está fazendo tudo o que pode. Porque às vezes a gente está cansado, porque às vezes a gente está desconectado, porque às vezes a gente se preocupa com as coisas que estão acontecendo à volta. Você sabe, né? Se preocupar é o maior gasto de energia besta que existe. Se preocupar preocupação significa que é antecipadamente, ocupar, que é estar em ação, né? Que é você estar fazendo alguma coisa. Então você está fazendo antecipadamente algo que deveria fazer só mais para frente. E você não sabe nem se vai acontecer. Então você está gastando sua energia com uma coisa que pode ser totalmente inexistente. Então, como você está se preocupando, você não está 100% naquele momento, naquele local, naquele instante. Então, você não está usando todas as suas faculdades, todo o seu potencial naquela ação, naquela atitude. Então, você pode estar executando aquilo que foi combinado, mas com uma potencialidade de 60%, em vez de você estar 80%, 90%, né? O certo seria estar em flow, né? Que é 100%. Você ali totalmente conectado com você mesmo. Flow é seguir o fluxo, que hoje está sendo muito usado esse termo. Seguir o flow. Estar em flow. Então, quando você realmente se concentra naquilo que você está fazendo e você se conecta para estar 100% naquela ação, você está muito mais né, próximo, você está muito mais alinhado com as tarefas que você tem que executar. Então você está servindo mais e servindo melhor. Então a gente pode estar pedindo a Deus para Ele nos dar esse caminho, esse discernimento, nos afastar do que não vai preencher aquele espaço. A gente pode estar mais conectado com Deus e Ele nos ajudar a ficar mais conectado e mais antenado com aquilo que a gente realmente combinou com Ele. A segunda frase é: como posso aprender mais e melhor? O aprendizado ele tem que ser constante. O aprendizado constante ele nos leva mais próximo de estarmos realizando as coisas com muito mais eficiência, com muito mais qualidade, com muito mais eficácia, com muito mais amor no coração, com muito mais segurança. Você acaba ficando mais... você tem mais facilidade de entregar aquilo que você combinou, você se sente mais responsável, mais... Inclusive, sabe aqueles atritos que acontecem de vez em quando? Que as pessoas vêm falar para você ou vêm cobrar de você alguma coisa que você não conseguiu entregar? É porque você não estava preparado, não está se preparando. E aí você explode. Você explode como se o outro fosse culpado. Mas no fundo é porque você sabe que está faltando alguma coisa e que você poderia estar se preparando para isso. Às vezes eu compreendo que a gente não está com muito tempo disponível para estar fazendo isso, mas a gente tem que aprender a separar tempo para tudo, inclusive para a gente se preparar para
executar melhor as nossas tarefas, as nossas funções, e a gente poder entregar com mais qualidade tudo aquilo que a gente faz. Porque está ligado, as coisas estão todas interligadas. A gente só é um melhor pai se a gente se dedica, o melhor pai é o melhor mãe, se a gente se dedica mais, se a gente aprende mais sobre como é ser um pai melhor, uma mãe melhor. Insegurança todo mundo tem. Ninguém nasceu sabendo. O manual vem, o filho não vem com manual de instrução não, tá? O manual de como executar vem ali, né? O manual de instrução da TV vem ali. Mas como é que você aprende? É na prática. Você lê o manual e você tem que colocar em prática. Então, você precisa estar aprendendo sobre o que você está fazendo, e à medida que você faz, você aparece um novo desafio, você precisa aprender um pouquinho mais para poder você saltar de patamar com esse novo desafio. Assim em tudo na vida. Na criação de filhos, na execução de uma tarefa. Por que as tarefas, as funções são estagiário, depois do estagiário o assistente, depois do assistente o auxiliar, depois do auxiliar o assistente, depois do assistente o analista, e aí depois você vai passando para novos cargos. Exatamente isso, porque você foi ficando mais especialista, você foi realmente entregando aquilo que era solicitado. E à medida que você vai aprendendo um pouquinho mais, você já vai podendo assumir mais responsabilidades. É assim tudo na vida. E quanto mais a gente aprende, mais a gente pode entregar. Quanto mais a gente entrega, mais a gente melhora. Quanto mais a gente melhora, mais a gente ajuda outras pessoas a melhorarem. E assim a gente entra numa samsara boa, numa roda de fluxo de energia boa. Vivemos em eternas samsaras. A gente é que pode escolher se a gente quer uma samsara do bem ou uma samsara que nos leva sempre para baixo. Porque à medida que a gente não se especializa, que a gente não melhora, a gente acaba caindo novamente. E quando a gente faz esse pedido a Deus, ele faz diversas... ele traz pra gente insights, ele traz ele pode colocar na sua frente o que você está precisando, o que estava faltando para você fazer aquela especialização, para você ter um aprendizado a mais. Então, assim, acaba caindo no seu colo. Porque Deus é poderoso, Deus pode tudo, né? Então, o que ele faz? Ele faz aparecer um vídeo para você com aquilo que você estava esperando, aparece uma pessoa que sabia do assunto, a pessoa comenta alguma coisa, um próprio colaborador traz alguma coisa, um colega de trabalho traz alguma coisa para você. Então, Deus vai nos permitindo ver coisas que nos ajudam a aprender mais sobre aqueles assuntos que a gente está precisando aprender mais. E aí nós vamos para a terceira pergunta que a gente pode estar fazendo todas as noites, porque essas perguntas, elas podem vir em sonho. Você pode receber essa resposta. E agora a pergunta de número 3. Como posso ser tudo o que nasci para ser? A gente nem sabe direito quem a gente nasceu para ser, né? A gente é cheio de dúvidas o tempo todo. Então é muito confuso a gente pensar que dá para imaginar isso, né? Ao mesmo tempo que a gente nasceu para ser algo, a gente esqueceu o que tinha que ser. Como fazer para que isso realmente aconteça? Quando a gente tem aquela sensação boa, quando a gente tem uma... Vou citar aqui uma coisa de um dos livros que eu li, né? O autor diz que viu uma criança tentando tocar uma música ao piano. E a criança não estava conseguindo, e aí começou a ficar chateada. E ele perguntou, mas por que você está tão chateado? E ele disse, eu sinto a música dentro de mim, mas eu não estou conseguindo expressar a música, tocar como deveria tocar. É isso. A gente sente que está ali dentro da gente, e algumas vezes a gente não consegue expressar isso daí, né? Mas não tem problema, porque a gente pode estar pedindo a Deus o tempo todo uma orientação para que a gente siga realmente aquilo que a gente nasceu para ser. E quando a gente pede essa instrução para Ele, pode vir através de um sonho, pode vir através de alguma pessoa que fala de algo que a gente estava procurando, mas que ficou perdido no tempo. Pode aparecer alguém oferecendo para você ou um curso, ou uma bolsa, ou um livro. Então, ou você está ali passando à toa. Você já tem um canal como aí no YouTube ou qualquer lugar, aí vem algo que te desperta para aquilo que você já estava ali sabendo que você queria. Ou então você vê um documentário e aquele documentário também fala de algo que você percebe que vai te ajudar a você realmente seguir com o melhor desempenho aquilo que você nasceu para ser, né? E isso também está linkado com o fato de que a gente, para poder a gente alcançar realmente aquele ápice, né? A gente ter realmente... a gente está mais desenvolto, não é apertando o botão e você saltou, né? Por exemplo, as pessoas, se for falar de uma empresa, ela começa como estagiário, e aí depois de estagiário passa para assistente, auxiliar, assistente, analista, e aí ela vai mudando de posição. Um médico, ele não sai super cirurgião do dia para a noite, ele primeiro faz o curso, depois que ele faz o curso, ele faz especialização, faz residência, olha,
X mil anos. Aí quando ele chega na fase de começar a fazer cirurgia, primeiro ele vai ficar muito bom, nenhum dos livros que eu li fala exatamente sobre isso, ele vai precisar estar executando de olhos fechados coisas básicas para ele passar para um novo nível, de sentir, por exemplo, colocar a mão aqui dentro quando abre, né, e sentir aqui tem alguma coisa errada. Em que nível você tem que estar para poder você perceber isso, né? Então, à medida que a gente vai se especializando, que a gente vai estudando, que a gente vai ouvindo, que a gente vai se preparando, a gente vai realmente podendo executar aquilo que a gente realmente nasceu para ser com mais eficiência, com mais eficácia, com mais amor. E até mesmo o fato da gente estar colocando muito amor naquilo faz com que a gente realmente faz com que a gente esteja no fluxo, né? Esteja em flow, que é exatamente a correnteza seguindo na direção, o rio correndo direto para o mar, né? Sem o mais livre possível, porque você está dentro daquele fluxo do que realmente você tem que ser. Ah, mas é assim o tempo todo? Não, não é assim o tempo todo, não. Muitas vezes parece que tá tudo meio que enroscado. E aí você fica, mas como assim eu sinto isso daqui? E por que tá enroscado? Porque tem alguma coisa que você precisa fazer que você não tá fazendo. Tem algo que tá faltando você começar a executar para que isso daí realmente flua dentro de você. Para que às vezes as engrenagens estão meio emperradas e você está precisando dar alguma lubrificada para ela conseguir dar a volta completa. É como uma chave que você está tentando girar e como não está bem encaixada na fechadura, ela não gira, né? Precisa estar totalmente encaixadinha para girar. Mas quanta analogia, então a gente às vezes entende as coisas por analogia. Por esse motivo que a Bíblia é feita de parábolas, porque não importa em qual o momento você esteja, você vai fazendo, você vai dando uma interpretação. Não importa em qual tempo ela seja lida, ela vai tendo interpretações. E se a pessoa está num momento onde ela já teve acesso a muitas informações, ela consegue, na leitura ou no ouvir, ela consegue ter um entendimento, uma percepção muito avançada, muito maior do que outras pessoas. Então essa é a vantagem das analogias e das parábolas. A gente poder compreender de acordo com o momento que a gente está, de acordo com como tem sido a nossa evolução, o nosso aprendizado. E se a gente estiver disponível o tempo todo para estar aprendendo, a gente só tem realmente um caminho que é o de estar expandindo junto com o universo, né? O de estar em constante movimento. Eu espero ter falado alguma coisa que ajudou você. Eu espero que você lembre de alguém que você acredita que isso aqui vai fazer alguma diferença, que você aproveite para encaminhar para essa pessoa, que você dê o seu joinha, que você se inscreva no canal, faça seus comentários. E aí ficou quase que tudo perfeito, né? E eu desejo que você e sua família tenham muita paz, saúde, abundância, prosperidade, sucesso. Que Deus abençoe você e sua família. Gratidão infinita por você estar me ouvindo aqui até agora. Gratidão infinita também por você estar aqui e estar tentando fazer algo melhor pela sua vida, que vai acabar refletindo na vida das pessoas à sua volta. Gratidão mais uma vez. Namastê.